Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Hoje vamos dando início ao periódico de março de 1858 da Revista Espírita de Allan Kardec. Então, é a primeira parte já do periódico de março, onde vamos iniciando vendo os seguintes artigos: a pluralidade dos mundos e Júpiter e alguns outros mundos. Então vamos fazer aqui a nossa leitura. Caso haja necessidade de algum apontamento, eu dou uma pausa para fazermos os comentários necessários. Então vamos iniciando aqui o nosso estudo, já abrindo o periódico de março de 1858, a parte 1. A pluralidade dos mundos. Quem ainda não se perguntou, ao considerar a Lua e outros astros, se esses globos são habitados? Lembrando que isso aqui foi escrito em 1858, né? Primeira viagem lunar foi em 1964. Então, sabemos que a Lua, o satélite natural da Terra, não é habitado. Mas outros planetas, vamos esclarecer aqui agora. Antes que a ciência nos houvesse iniciado em a natureza desses astros, era possível a dúvida. No estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos, existe a probabilidade, mas a esta ideia realmente sedutora fazem-se objeções tiradas à própria ciência. Disse que a Lua, ao que parece, não tem atmosfera e possivelmente não tem água. Em Mercúrio, à vista de sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo em fusão, de maneira que, se ali houver chumbo, este deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno dá-se o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que ali deve existir. A luz do Sol deve ser lá muito fraca, apesar da reflexão de suas 7 luas e de seu anel, pois àquela distância o Sol deve aparecer apenas como uma estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se nele é possível a vida. Não se compreende que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser constituída de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? O mesmo diremos da água e dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos. Quanto às nossas vistas, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, e dá a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem habitar, quer seja a água, o ar ou a terra, quer mergulhões na escuridão, quer expostos à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber seres vivendo na água, não faríamos uma ideia de sua estrutura. Até bem pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o fogo da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? Entretanto, nos gelos há seres organizados para esse clima rigoroso, que não poderiam suportar a ardência de um sol vertical. Por que então não admitir que certos seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e no meio completamente diverso do nosso? Aqui onde entra já a percepção de Allan Kardec, porque os corpos são moldados, a matéria física dos habitantes de cada planeta, conforme a evolução. E conforme for mais rarefeito o planeta, mais evoluído, os corpos também vão ser diferentes. A constituição da matéria será diferente. Aqui é uma matéria mais grosseira. Em outros planetas pode ser uma matéria muito mais rarefeita. Então isso que ele já está refletindo sobre isso. Por certo, sem conceber a fundo a constituição física da Lua,
nós sabemos o bastante para assegurar que ali não poderíamos viver tais quais nós somos, como não podemos em companhia dos peixes no seio do oceano. Pela mesma razão, os habitantes da Lua, se um dia pudessem vir à Terra, uma vez se constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como nós quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres que vivem em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que assim deve ser, pois repugna a razão crer que esses inumeráveis globos que circulam no espaço sejam simples massas inertes e improdutivas. A observação ali nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, abismos, vulcões extintos e em atividade. Por que então não haveria ali seres orgânicos? Seja, dirão, talvez haja plantas e até animais. Seres humanos, porém, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível? Com certeza, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós, ou que sejam mais ou menos adiantados que nós, do ponto de vista moral. Mas quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia um outro mundo cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A terra é pontilhada de inumerável quantidade de ilhas, grandes e pequenas, e tudo o que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que imediatamente o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos nós se os habitantes de uma das menores dessas ilhas, conhecendo perfeitamente a existência de outras ilhas e continentes, mas não tendo tido nunca relações com os que os habitam, se considerassem os únicos seres vivos do globo? Dir-lhe-íamos: como vocês podem crer que Deus tenha feito o mundo somente para vocês? Por que estranha singularidade a pequena ilha vossa, perdida na solidão do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? O mesmo poderemos dizer em relação às outras esferas. Por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidade do universo, que não se distingue dos outros planetas nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, pois nem é a maior nem a menor, nem está no centro, nem nos extremos, porque, dizia eu, entre tantas outras, seria ela a única residência de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia pensar que esses milhões de astros que brilham sobre nossas cabeças foram feitos para recrear os nossos olhos? Qual seria então a utilidade desses milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem nem mesmo para nos iluminar? Não seria orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Àqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é lógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, o que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. E tal raciocínio acha-se confirmado pela revelação dos Espíritos. Realmente eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corpóreos, apropriados à constituição física de cada globo. Que entre os habitantes desses mundos, uns são os mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, hoje sabemos que é possível entrar em relação com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Sabemos ainda que não só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós, por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes.
Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, em globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá em tal doutrina algo que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa mesma pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Seria muita pretensão, né? Nós sermos a última bolacha do pacote, modo de dizer. Todo o universo criado para esse planetinha, bem no meio da Via Láctea, que é um ponto entre vários sistemas solares, várias estrelas, vários sóis, entre várias galáxias, talvez vários universos, conforme a teoria do multiverso. Nós sermos o único ser pensante que habita um planeta no universo inteiro. Custo-benefício para Deus, né? Não tem nenhum sentido. Só como os espíritos confirmaram aqui, os corpos dos habitantes de cada globo muda conforme, né, a categoria e a constituição física de cada planeta. Uns são mais grosseiros, outros mais rarefeitos, né? E assim vai variando. Então vamos ver aqui o outro tópico, falando sobre Júpiter. Júpiter e alguns outros mundos. Esse tópico é um pouquinho extenso. Qualquer coisa a gente vai fazendo os comentários só no final, talvez. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica poderemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Reportemo-nos à escala espírita que demos no número anterior, periódico de fevereiro de 1858. É só verificar os vídeos anteriores. As pessoas que estiverem desejosas de se aprofundar seriamente nessa nova ciência, recomendamos o estudo cuidadoso daquele quadro e sua compenetração do mesmo, pois aí encontrarão a chave de muitos mistérios. A escala espírita, né? Os graus as categorias de cada espírito e onde cada um se enquadra, conforme a evolução de cada planeta. O mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos dessa terra e de outras esferas, desprendida dos liames corpóreos. Do mesmo modo, todos os seres humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Terão os homens as qualidades e as imperfeições dos espíritos, com as quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea. Essas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são produtos de seu livre-arbítrio, conservam eles o cunho da perfeição ou imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, fácil fazer uma ideia sobre o estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, podemos descrever sua legislação, traçar um quadro de seus costumes, de seus usos, de suas relações sociais. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da nona classe, espíritos impuros, e para lá nos transportemos em pensamento. É um planeta da primeira categoria, dos espíritos dos mundos primitivos, né? Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios, o estado moral no mais baixo grau do embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade, falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação de seus grosseiros apetites. Ali reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontra o espírito de todas as classes da terceira ordem, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros,
Sabemos que em todas as classes dessa ordem predomina o mal, mas sem ter a ideia do bem, a do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal se apresenta um tanto disfarçado, enfeitado, transvestido. Essas mesmas qualidades engendram outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas e têm consciência de sua superioridade, mas não são bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantém sob seu jugo. Como não tem o sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência ao serviço da satisfação de suas paixões. Quando fala aqui de escravização, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Livro de 1858, a abolição da escravatura, escrita de 13 de maio de 1888, ocorreu 30 anos depois. Então o Brasil ainda era um país ainda escravagista. Numa tal sociedade, se dominar o elemento impuro, esmagará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir os seus adversários. Em todo caso, haverá luta sangrenta do extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, haverá necessidade de leis, mas essas serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. Serão feitos pelo forte, em detrimento do fraco. Aqui é a Terra, ficou por um período nesse mundo de provas e expiações, e ainda está, só que já está no processo de transição para o mundo de regeneração. Há ainda muita maldade, mas se compararmos a épocas anteriores, nós éramos muito mais. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, encontre-se alguns da segunda ordem. Então, em meio à perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons foram minoria, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante dos maus contra os bons, não podemos evitar de se estimarem no seu foro íntimo, vendo o ascendente da virtude sobre o vício e não tendo força nem vontade de a praticar. Procuram parodiá-la, tomam a sua máscara. Daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é ainda imperfeita. É o que acontece nos dias de hoje ainda. Continuemos nossa viagem através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de assistir. É habitado só por espíritos da segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau, e isto é o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação é nela muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ninguém quer mal ao próximo, ninguém se apropria do que lhe não pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar. Não existe ódio absolutamente. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria objetivo. Ali não reina a igualdade absoluta, porque essa pressupõe uma perfeita identidade de desenvolvimento intelectual e moral. Ora, vemos pela escala espiritual que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Nesse mundo, pois haverá desigualdade, porque uns serão mais adiantados que os outros, mas como entre todos só há o pensamento do bem, os mais adiantados nada conservarão do orgulho,
nem os outros da inveja. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete, porque tal ascendente é puramente moral e ninguém disse se serve para oprimir os outros. Aí já é um mundo totalmente regenerado, já caminhando para o que fala dos mundos felizes, onde não haverá mais o mal. As consequências que tiramos desse quadro, embora apresentadas de maneira hipotética, não são menos racionais e cada um pode deduzir o estado social de um mundo qualquer, conforme a proporção dos elementos morais de que o supormos constituído. Vimos que, a abstração feita da revelação dos espíritos, todas as probabilidades são para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição e que por isso mesmo nossas suposições bem possam ser realidades. De maneira positiva, conhecemos apenas o nosso. Que posição ocupa ele nessa hierarquia? Ora, basta considerar o que se passa nele para ver que está longe de merecer a primeira classe. Muito longe. E estamos convencidos de que, ao ler essas linhas, já se lhe marcou a posição. Quando os espíritos dizem que, se não está na última, estará numa das últimas. Infelizmente, o simples bom senso diz que não se equivocam. Temos muito a fazer para o elevar à categoria do que descrevemos por último, e precisamos que o Cristo nos viesse mostrar o caminho. Muito longe. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem as provas palpáveis, o fato é que, a esse respeito, sem assertiva não tem a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos com confiança as descrições dos viajantes sobre regiões que jamais vimos. Se só devemos crer no que vemos, creremos em pouca coisa. Como Tomé, né? Teve que tocar na chaga de Jesus para acreditar. O que neste caso dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos aos pontos capitais. Para nós que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as apreciamos nos seus mínimos detalhes, que lhe sondamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas achamos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão como informações e a título de ensinamentos, aos quais cada um será livre de dar importância que melhor lhe parecer. Segundo os espíritos, Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Só vê o estágio que a Marte se encontra, né? Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria uma descrição desse último. Vários outros pequenos globos são, como algumas nuances da mesma categoria. Em seguida, viria a Terra. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem e uma parte insignificante às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores da segunda e da terceira classe aqui desempenham por vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Então, algumas pessoas são boas, mas a maioria ainda é muito má, como diz aqui Allan Kardec, né? Conforme os ensinos dos espíritos. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existências mais felizes. Como esses planetas Mercúrio e Saturno fossem mundos regenerados, já então estão a um passo da Terra. A Lua e Vênus são mais ou menos do mesmo grau e sob todos os aspectos mais adiantados que Mercúrio e Saturno.
Então aqui fala que a Lua é habitada. Já foi constatada a presença de água, né? No solo lunar. Nós não vemos. Falamos lá que a gravidade é muito diferente da Terra. E não existe atmosfera, mas aquilo como diz, né? A cada globo tem suas características dos habitantes que ali moram. Urano e Netuno seriam ainda superiores a estes últimos, que é Mercúrio e Saturno. É de supor que os elementos morais destes dois planetas sejam formados das primeiras classes da terceira ordem e da grande maioria de espíritos de segunda. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, por isso que nem têm de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. Então, uma nota aqui sobre Netuno. No original será Juno e Urano, como está na Revista Espírita original, né? Deve ter sido erro gráfico, pois não existe planeta com o nome de Juno, e Netuno está faltando no texto. Juno é apenas o asteroide, número 3, descoberto por Harding. Nota da revista Edicel. De todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter, o maior no nosso sistema solar. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes, pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. Lembrando que no Livro dos Espíritos tem um trecho que vai falar lá sobre Júpiter, uma nota até considerável em meia página. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização eterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiado pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eis a aurem de alguma maneira, em sua maior parte no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Então, uma pessoa viveria lá por aproximadamente 500 anos. O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns meses. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo seu pensamento, sem contudo se excluir a linguagem articulada. Quer dizer, lá se conversa por telepatia, a leitura de pensamento. Pouco é utilizada a palavra através da boca. Também a segunda vista lhes é faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. É por isso que eles se nos manifestam mais facilmente que os encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos,
fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vêm-na chegar sem medo e com uma simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, posto não se aproximem daquele do homem, mesmo em relação ao físico. Quer dizer, nós não temos uma relação próxima com os animais de estimação, os animais são livres. Seu corpo, mais material, está preso à gleba, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos. A estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os seres e os capatazes. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem são puramente intelectuais. Para eles, o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar que jamais abusa de seu poder para os oprimir. Então, os animais nos enxergam como divindades, sabendo que nós não iremos fazer mal para ele. Não há maus tratos. Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem quando querem comunicar-se conosco, em descrever seu planeta. E quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirarem o amor do bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi este propósito que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, tentou espontaneamente e sem que ninguém lhe pedisse uma série de desenhos tão notáveis por sua originalidade quanto pelo talento de execução, destinados a nos dar a conhecer, nos seus menores detalhes, este mundo tão estranho e tão novo para nós. Uns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais admiráveis, entretanto, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas, de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, pois não se assemelham a nada que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. Victorien Sardou, jovem literato de nossa amizade, cheio de talento e de futuro, mas sem habilidade de desenhista, lhe serviu de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série que, de certo modo, será uma monografia ilustrada sobre esse mundo maravilhoso. Esperamos que essa original e interessante coletânea, sobre a qual falaremos em artigo especial, consagrados aos médios desenhistas, um dia poderá ser entregue ao público. O planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Ainda ao planeta os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros. Outros há, de nós desconhecidos, que lhes são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já muitas vezes nos tem perguntado se pensamos que a condição do homem aqui é um obstáculo a que possa passar, sem intermediário, da Terra a Júpiter. A todas as perguntas relativas à doutrina espírita, jamais respondemos por nossas próprias ideias, contra as quais sempre estamos em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado e que não aceitamos levianamente e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente. Por que tal é o sentido formal de nossas instruções, de resultado de nossas próprias observações? Sim, deixando a Terra, o homem pode ir imediatamente a Júpiter ou a um mundo análogo, pois este não é único na sua categoria. Pode haver certeza disso? Não. Ele poderá ir, pois existe na Terra, embora em número exíguo, espíritos muito bons e bastante desmaterializados para não se sentirem deslocados num mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza
não há certeza, porque pode haver uma ilusão quanto ao mérito pessoal, e por outro lado, podem ter alhures outra missão a cumprir. O que podem esperar este favor seguramente nem são os egoístas e ambiciosos, nem os avarentos e ingratos, nem os invejosos e orgulhosos, nem os vaidosos e hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego às coisas terrenas. A este talvez ainda sejam precisas longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Então, esse tópico aqui falando sobre Júpiter e outros mundos, com certeza todos os mundos são habitados conforme os espíritos que estão lá, a constituição física daquele planeta faz que seja uma matéria mais rarefeita, mais quintessenciada. Nem por isso vai deixar de ter espíritos. Então, em nosso sistema solar, o planeta mais avançado é Júpiter. E pelo que Allan Kardec falou aqui, que Marte seria o planeta mais atrasado que a Terra. Então, no sentido não só físico, como diz Allan Kardec, mas no sentido moral, intelectual e espiritual. Esse tripé, né? Então esse foi o nosso estudo da Revista Espírita do parte 1 do periódico de março. No nosso próximo vídeo, iremos ver mais 2 tópicos, mais 2 artigos. Confissões de Luís XI, história de sua vida ditada por ele mesmo, a senhorita Irmãs Dufour, e a fatalidade e os pressentimentos, instruções dadas por São Luís. São Luís, um dos espíritos protetores, né? Queria falar ali de estar boa parte do Livro dos Médiuns, também as citações dele no Livro dos Espíritos. São Luís é um dos espíritos evoluídos que ajudaram a escrever o Livro dos Médiuns, que no caso aqui foi lançado 3 anos depois, em 1861. Então esse foi o nosso estudo da Revista Espírita, do periódico agora de março de 1858. Se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos no nosso próximo estudo, que será a parte 2 da Revista Espírita de Allan Kardec, no periódico de março desse ano. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.